E aí você falou, você é de onde lá? De Do que Rio. cidade? Do Rio. Aí você começou bem cedo, então, nos restaurantes, né? Vou te explicar isso que é muito importante. Eu, na época, eu tinha um padrasto que ele trabalhava com obra. E na época, na minha época, eu não sei, hoje eu não acho que não tá assim. Você, quando estava perto de servir o quartel, não podia trabalhar. As empresas não te aceitavam. Ah, sim. Então, com 17 anos, a empresa já te aceitar como se você tinha que servir, porque o serviço no Brasil é obrigatório. Então, antes era bem rígido essa... Rígido. Aí eu trabalhava em obra, Hum. virando concreto, aquela coisa. Mas eu pesava 50 quilos, cara. Eu era magro, varapau. Aí quando eu falei, é claro que eu vou sobrar, né? Porque pô, qual exército que vai me querer? Nenhum do mundo. Aí fui pra lá, eu tinha um cabelo grande assim, todo esquisito. Aí fui pra lá. Quando fiz os exames, aquela coisa de você ficar meio nude, aí tem um negócio de você assoprar pro cara ver se o teu saco incha. Tudo isso é verdade. Sim. Pessoas falavam e eu não... Você não acreditava. Não. E era um negócio, um mundo louco pra mim, né? Novo e muita rigidez e tal. Só ali eu já vi que... Não, e aquilo era só o teste pra você entrar. Só pra poder entrar. Eu falei, isso aqui não é pra mim mesmo, eu já acabei de crer. Então, como eu sou desse jeito, eu vou sobrar. Porque eu tinha certeza que eu não ia aguentar nem com fuzil. Imagina dar um tiro, pô. Não tinha como. Aí, quando o cara me perguntou, tem uma entrevista. O cara me perguntou, você quer servir? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque não é pra mim. Eu sou muito magrinho. Não dá. Tá bom. Feliz da vida, achando que sobrei, me chega uma carta dizendo que eu vou servir. Desculpa. Quando eu fui no quartel pra poder me apresentar, arrasado já. Cheguei lá e ainda descobri que o quartel era boina preta, infantaria. Ou seja, aqueles soldados que ficam na linha de frente na guerra. Falei, que boa notícia, hein? Pelotão pra tomar bala. É o primeiro a tomar bala, ia ser eu. Eu já fiquei sabendo disso. Aí começou aquela rotina, tinha que ficar uma semana já preso lá, fazendo treinamento. Fui pra mata, acampamento, na outra semana. É um mês só de pauleira. Quando acabou toda essa fase de treinamentos, que dura, acho que, não me lembro agora, gente, conserta aí, acho que uns 2 meses, chama conscrito que chama. E aí acabou isso, eu pensei, eu tenho que sair disso, porque eu tinha que ficar na guarita, segurando o fuzil, por 2 horas, e ficar 4 horas revezando, de 2 em 2 horas, é o chamado tirar serviço. Sim. Falei, cara, isso não é pra mim não, cara. Eu nem queria estar aqui. Aí, cheguei num cara e falei, como é que eu saio disso? Aí o cara, ó, toca instrumento? Falei, só uma, não posso falar. Você como é que é? Você sabe... Você é enfermeiro? Falei, não. Você é cozinheiro? Falei, sou. Jura? Falei, juro? Sei fazer arroz. Então você pode sair disso, só falar com o tenente. Fui lá no tenente, tenente Cavaleira, nunca mais esqueço. Cheguei pra ele e falei, tenente, pelo amor de Deus, o tenente, sabe fazer arroz? Eu não sei porquê, tinha uma simbologia no arroz. Sabe fazer arroz? Perguntou isso, sabe fazer arroz? Falei, sei. Tá bom, fala com o negócio lá, vou falar com o teu capitão. E eu saí da guarda, por acaso. Foi assim que eu comecei na gastronomia. Mas sabia mesmo fazer arroz? Que nada, sabia? Minha mãe me ensinou a fazer um arroz lá na panela botar o alho e tal. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe ensinava muita gente a fazer essas coisas em casa. Sim. Que foi muito bom. Mas imagina fazer pra 1000 pessoas. Não, com certeza. Não, e diz que o cozinheiro nas forças militares, né, no exército, na marinha e tal, são bem valorizados mesmo, porque os caras têm que, tipo assim, né, o cara fica muito tempo às vezes isolado e tal, então tem que ter alguém fazendo comida boa, né? Porque isso aumenta a moral, né? Aumenta a moral. Exatamente. Não necessariamente isso é dentro dos quartéis. Era. Sim. Eu lembro de eu cozinhar, naquela época, a galinha era servida, a costela da galinha. Era servido como carne principal. Ah, sim. Então, quando servia a costela, é aquela câmera ali que eu olho? Sim, pode olhar. Quando servia a costela, com o pescoço, e assava, o pescoço fazia assim, ó. Aí a gente dava o nome de escorpião.
Aí os soldados queriam matar a gente quando botava escorpião no prato dele. Porque tinha a coxa, tinha o peito, tinha tudo. Mas se aproveitava tudo do frango. Hoje, depois isso mudou, tá? Mas a cozinha, ela era bem precária, assim, em termos de, tecnicamente falando. Porque o Brasil vivia uma época que não tinha nenhum curso, não tinha nada. Isso é bem antigo. Isso eu tô falando de 94, pô. Pô, não é tão antigo assim, não? Não é tão, mas na época ainda não tinha cursos. Sim. Até tinha um Senac aí, que eu vou falar sobre isso depois. Mas a maioria das pessoas não sabiam técnicas culinárias. Então, era um negócio bem assim. Era mais o feijão, o arroz, feijoada, essas coisas ia bem. Macarrão, né? Tudo isso ia bem. Mas, e também, não sei se é a questão de verba. Então, ou na época, aí eu não sei, teria que pesquisar. O frango ainda não era aquela coisa assim mais... A produção não era tão forte como ficou, né? Que eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha aquela coisa de comer frango no fim de semana. Na minha época, sim. E no meio da semana comia o quê? Comia ovo, comia outras coisas. Sério? Infelizmente. Mas depois isso mudou. Porque aí o frango foi mais produzido e mais ofertado, diminuiu o preço, fica mais barato e aí todos puderam comer frango. E aí como é que foi? Você ficou quanto tempo lá no exército? Exército mesmo, né? Exército. Aí eu fiquei esse primeiro ano. Aí como eu tava ali, não ia tirar serviço. Zoando pra caramba. Passando por vários perrengues. Tem N histórias, mas aí é militarismo, né? Aí fui pra... Enganjei. Que você pode enganjar e virar soldado antigo. E nisso que eu virei soldado antigo, eu tive salário melhor. Porque nesse primeiro ano você é conscrito. Então você só ganha uma ajudinha de custo para pagar uma passagem de ônibus, essas coisas. Não ganha nada, então. Praticamente. Depois, aí quando você enganja, não. Aí você fica como se fosse um serviço. Só que mesmo enganjado, você tem que respeitar muita coisa. E os caras, sabe, são... Cara, é cada coisa É disciplina, assim, né? Muita disciplina e muita regra. Então não era para mim. Eu tava ali por acaso. Mas como eu tinha pego a experiênciazinha de cozinha ali, falei, pô, isso aqui é legal, eu gostei. Mas não tinha a menor noção de nada. Falei, vou ficar nisso. Quando eu saí do quartel, em 96, eu fui tentar arrumar emprego. Aí ninguém me dava emprego. Porque, tipo, você tava no quartel, você cozinha na onde? Mas aí é experiência. Mas não contava, não sei por quê. Mas você tava procurando emprego de cozinheiro. De cozinheiro mesmo. Ou de ajudante, no caso. E nem assim. Nem assim. Aí eu fui fazer um curso no Senac. Falei com a minha mãe. Beijo, mãe! Aí falei com a minha mãe. Ela tá assistindo aí, manda um comentário aí, mãe. Manda um comentário, mãe, que a gente vai responder. Aí falei com a minha mãe segurou minha onda e eu fiquei 7 meses fazendo curso no Senac, que na época ele era profissionalizante, porque tem diferença do que ele se tornou depois, vou falar sobre isso. Enfim, e com esse curso, eu fiquei... Aí que eu fui descobrir certas coisas da culinária. E aí eu lembro que um mestre chamado, acho que era Robson, ele dizia, olha, se você for para o Hotel 5 Estrelas, você vai estar no auge do aprendizado. Entendi. Se você for para restaurante, beira de rua, mas não é tanto assim. Então procurem hotéis 5 estrelas porque vocês vão aprender. Depois do curso, eu peguei... Naquela época você tinha que entregar o currículo em mãos. Eu entregava na orla de Copacabana inteira. Principalmente Ipanema. E aí, você vê, na época era telegrama que chegava. Não tinha celular. E aí chegaram 4 telegramas. Olha, positivos. Todos querendo me contratar. E detalhe, desses 4 telegramas, Hotel Meridian, na época, acabou. Sofitel, Rio Otton e o Copacabana Palace. Só até o top, né? Exatamente. Detalhe, desses 3 era ajudante de cozinha. O Copa era para ser steward. O steward, em alguns lugares muito requintado, steward é a mesma coisa que aqui o kitchen partner. Sim. Ok? É só o nome mais chique. Mentaliza steward kitchen partner. Que é o lavador de prato, chão... Mas por ser o Copa, veja bem, eu já tinha um curso de cozinheiro
tinha uma certa experiência no quartel de 2 anos na cozinha. Mas como era o Copacabana Palace, eu falei, quer saber? Eu vou pra cá. Porque eu lembrei do que o Robson falou no curso. Fui. Hotel 5 estrelas, não. E aí eu tive uma experiência fantástica na minha vida, porque eu estava perto dos famosos, eu estava nos banquetes mais incríveis. Eu tive acesso a comida que eu acho que até tem algumas que eu não vou mais ter contato de repente. Mas o steward, mesmo sendo o steward ou kitchen porter, você tinha algum acesso ali? Eu tinha algum acesso, mas nem tanto. Porque o trabalho era muito duro. A cozinha, tinha uma cozinha lá, cara, que era gigantesca. Pra você ter uma ideia, pra lavar a cozinha, tinha que lavar com um carrinho. Você em cima de um carrinho tinha uma roda gigante, esfregando, e você em cima, e 4 malucos com rodo atrás. É muito grande lá dentro, é o mundo lá dentro. Quem é do Rio, eles fazem visitas, quiser visitar, é um lugar histórico. Ele foi fundado em 1923, tem muita história, é muito legal visitar lá dentro. Sim. E aí, eu tava ali na Stuart, trabalhando, mas meu foco era a cozinha, né? Mas eu lembro até hoje como foi marcante pra mim, quando eu vi, mais ou menos, eu tava 1 mês lá, e eu ainda não tinha nem visto o chefe executivo. E aí, de repente, eu tava lavando panela, todo molhado, escutei uma voz alta, porque os chefes no Brasil tinham ainda aquela pegada da França de que grosseria. A rigidez e a grosseria fazia parte. Eu vou falar sobre isso. Mas, então eu escutei uns gritos. O nome dele é Luiz Incal. Tá lá até hoje. Sim. E quando eu vi, na cozinha de banquete tem umas luzes para esquentar os pratos. E essa luz estava em cima, iluminando ele. Então quando eu vi ele, a figura dele, eu falei, nossa, então é isso. Porque a voz dele ecoava tão forte naquele lugar, que antes dele chegar, tava de um jeito. Quando ele apareceu, mudou tudo. E isso que me chamou a atenção. O cara chegou e a voz dele tá pronto. Aquela coisa alta. E todo mundo tremia na base. Tipo, você falava, esse cara manda mesmo, né? Manda muito. Eu falei, aí eu entendi o que era o poder de liderança e voz ativa. Porque, infelizmente, uma hora você tem que ter. Pô, mas nem no exército você viu isso? No exército eu vi, mas não sabia que na cozinha tinha... E era isso, entendeu? Sim. Porque até então a minha vivência de cozinha era de um curso e do quartel. Então, quando eu cheguei lá, o cara tava num evento para 1.500 pessoas, onde ele ficava com a mão na cintura assim, e falando alto, e todo mundo dando satisfação a ele. Ele era o centro da atenção. Ele era o astro ali naquele momento. Depois que o evento acaba, todo mundo já comeu, aí ok. Mas enquanto não começa, meu amigo, o astro é o chefe executivo, é quem tá no comando, é quem vai entregar. Tanto é que é ele que aparece. Claro, né? Também, se der merda... Se der merda, é ele que vai pra delegacia. Ele que é o responsável. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu quero ser um cara assim. E aí... Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.